Lugar da Fala, o seu canal de debates vai conversar agora com o advogado Walter Bittar, jurista, um dos principais, se não o principal criminalista do Paraná. Ele vai dar um sorrisinho ali, mas está nesse nível mesmo. É um cara que já enfrentou inúmeras batalhas jurídicas e nós queremos conversar com ele, também aqui com a presença do jornalista Fábio Silveira, sobre o assunto da semana, que foi a prisão do deputado federal Daniel Silveira. Um resuminho básico. Daniel Silveira é deputado federal pelo PSL, tem o hábito de postar alguns vídeos muito agressivos e, nesta semana, ele postou um vídeo atacando o Supremo Tribunal Federal, atacando os ministros, em especial Gilmar Mendes, Fachin e outros mais. Ele falou muitas barbaridades. Na verdade, o Daniel é um desses parlamentares que se elegeram na onda Bolsonaro. Ele é meio fora da casinha e virou notícia essa semana por conta da prisão dele. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, prisão em flagrante, acusado de crime contra a democracia, incitação de violência contra ministros do Supremo Tribunal Federal e outras modalidades de crime que ele está sendo acusado. A primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, doutor, o que ele falou, todas as coisas que ele falou, pode ser enquadrado como liberdade de expressão? Bom, até o próprio Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência do país, ela reconhece que não existe um direito absoluto. Os direitos possuem um limite, né? No caso, vendo e aqui emitindo opinião pessoal e também tentando ser o mais técnico possível, fica evidente que ele extrapola o direito dele, inclusive com relação à imunidade parlamentar que tem, de opinar, de expressar as suas opiniões e os seus, como é que eu vou dizer assim, as suas convicções, né, especialmente opiniões e palavras, mas dentro da função parlamentar. A primeira interpretação que a gente faz é que, naquela circunstância, ele não exatamente estava agindo dentro da imunidade parlamentar que ele realmente possui. E mesmo que assim estivesse fazendo, o direito à imunidade não é o direito de ofender. Então, ele passa muito do que a gente chama de razoável para se admitir como mera opinião de alguém que quer se expressar, quando, na verdade, ele se utiliza para ataques pessoais. O segundo ponto, e aí é que onde o ministro ele procurou interpretar, é que, além das ofensas pessoais a alguns ministros, porque ele nomina e faz colocações pontuais para cada um dos ministros que ele cita na fala dele, ele estaria atentando contra o Estado Democrático de Direito e aí ele estaria na Lei de Segurança Nacional. Então, para resumir tudo que foi falado, ele está numa situação em que ele ultrapassou o direito de mera opinião e, nesse caso, como não é um direito absoluto, ele pode sim ter cometido ilícito penal contra a honra. Agora, antes de colocar o Fábio para falar, este Brasil nosso é uma coisa engraçadíssima, né? É um deputado que se elegeu atacando a democracia, atacando o Supremo Tribunal Federal. Ele se elegeu fazendo defesas assim, absurdas ao regime militar e hoje ele foi preso, aliás, essa semana ele foi preso por conta de uma lei do regime militar, que é a Lei de Segurança Nacional, e ele está procurando se defender com a imunidade parlamentar, que é um direito conquistado na Carta Magna de 1988, que era considerada uma carta esquerdista. Esse país é uma coisa assim precisa de estudo, né, Fábio? O que você acha? Deixa eu só acrescentar também essa questão. Primeiro, boa tarde, Cláudio, boa tarde, doutor Walter Bittar. E a gente normalmente chama advogado, juiz, médico de doutor, mas nem todos são. No caso, Walter Bittar é doutor em Ciências Criminais pela PUC do Rio Grande do Sul. Então, aqui bem colocado o título de doutor. O que eu quero te perguntar, Walter, é o seguinte, dentro dessa lógica aí da Lei de Segurança, né, ele defendeu, inclusive, a AI-5, né, a Constituição de 88, ela recepcionou essa lei de segurança, era uma discussão que estava tendo, ou não? Ou isso faz parte do entulho autoritário, enfim? Como é que essa questão está valendo mesmo?
O próprio Supremo Tribunal Federal já admitiu que ela está em vigência. É evidente que ela deveria, já há muito tempo, ter sido revogada, ou os tribunais deveriam ter enfrentado o ponto de que ela é uma lei que afronta essa Constituição, que é uma Constituição democrática. Mas, de uma certa forma, eu acho que a jurisprudência do país não teve coragem de enfrentar o tema, e a lei está em plena vigência, e o ministro se utilizou de uma interpretação, ao meu ver, muito ampla dos tipos penais que existem ali, e resolveu se basear na lei para prender o deputado. Inclusive, essa lei de segurança tem sido invocada pelo Ministério da Justiça, né, para processar alguns jornalistas. O Hélio Schwartzman, da Folha de Londrina, ele fez uma leitura lá uma leitura de ética utilitária, né, que talvez a morte do Bolsonaro por Covid seria uma coisa positiva. Essa leitura que ele fez, enfim, é polêmico, é forte a forma de expressão, mas o fato é que o próprio Bolsonaro, quando deputado, falou em matar o presidente da República, que na época era o Fernando Henrique Cardoso, né? Assim, praticamente já esgotou o tema. Não houve, por parte dos nossos tribunais, a coragem suficiente de enfrentar essa situação e, portanto, como a lei se encontra em vigência e os próprios tribunais se utilizam dela, veja que a gente entra num beco sem saída, porque se nós estamos numa democracia, o que nós mais deveríamos prezar seria exatamente a liberdade de expressão. E, nesse ponto, evidentemente que se faz um uso relativo da lei. Quando interessa, eu uso de uma forma, quando não interessa, eu utilizo de outra. Eu resumiria dessa forma. Outra coisa curiosa, ontem o plenário do Supremo Tribunal Federal ele manteve a decisão de prisão do deputado. Agora, essa decisão vai ser discutida no plenário da Câmara, que vai dizer se ele pode ficar preso ou não. Se o Supremo mantém a prisão, por que há uma autorização, por exemplo, do parlamento liberar o cara? Então, veja bem, primeira coisa, eu acho que hoje, ou nas próximas horas, ele vai ter audiência de custódia. E nessa audiência de custódia, eu acredito que essa prisão preventiva ela vai se transformar em medida cautelar diversa. Uma tornozeleira, uma prisão domiciliar, algo que, enfim, seja diferente da prisão preventiva. Vamos ter que aguardar a decisão dos ministros. Mas, no caso, como no Brasil os poderes são independentes, quando o Supremo Tribunal Federal, que é o responsável pelo julgamento dos deputados federais, ele decreta a prisão numa situação em que trata-se de crime inafiançável e em flagrante delito, que é a circunstância que pode ser preso o deputado federal, porque se não tiver flagrante delito e também se nós não tivermos um crime inafiançável, ele não pode ser preso em hipótese nenhuma. Então, nesse caso, mesmo com a decretação da prisão por parte da autoridade judiciária, a Câmara dos Deputados, por uma maioria, que hoje, se eu não me engano, são 237 deputados, eu preciso precisar o número, ele tem que referendar essa decisão ou não concordar com essa decisão e revogar. Por quê? Porque os poderes são independentes. Bom, sobre essa questão, até tinha uma discussão, estou acompanhando aqui alguns sites de notícia que estão falando que o Centrão realmente deveria manter a prisão. Mas o Supremo também já está começando a dar vamos dizer assim, uma distensionada nisso daí. Mônica Bergamo, inclusive, está noticiando que a tendência do Supremo é deixar o deputado passar o fim de semana na cadeia e aí depois botar a tornozeleira eletrônica. Eu acho que é interessante, porque isso aí se dá num contexto de rede social, que é um campo meio aberto. Acho que seria interessante falar, doutor, essa questão, qual é o limite dessa liberdade de imprensa do ponto de vista jurídico, se ela é um valor absoluto ou se ela não é, porque, afinal de contas, esse tipo de situação, o cidadão mesmo sendo um deputado, chega lá, ameaçar de violência e tal, os ministros do Supremo, ela me parece que extrapola. Quais são esses limites aí na sua avaliação, doutor? Não existem limites objetivos. Fica muito na questão do que é proporcional e do que é razoável para se entender como algo que extrapola um direito que existe. É o que eu disse no início da nossa conversa aqui. O fato de você ter um direito não significa que você pode cometer todo e qualquer crime, que você pode abusar desse direito. O que falta no Brasil é a existência de critérios objetivos, até porque é um tanto quanto difícil quando nós falamos de emissão de opinião. Por quê? Porque existem formas de emissão dessa opinião. A prisão em flagrante, doutor, a prisão em flagrante do deputado, ela é coerente? Porque foi um vídeo apresentado, né, no YouTube.
essa prisão pode se configurar como flagrante? É extremamente polêmico o que o ministro Alexandre de Moraes entendeu. Por quê? Porque o vídeo já estava em circulação há mais de 12 horas. Então, portanto, a situação de flagrância ela se baseia numa interpretação que é objetiva por um lado e subjetiva por outro. Flagrante, quando o crime está acontecendo ou acabou de acontecer. As pessoas falam no espaço de 24 horas. Não existe esse tempo na lei. A lei fala quando o crime está acontecendo ou logo a seguir. A interpretação que o ministro deu é que, enquanto o vídeo estava em circulação, o crime estava acontecendo, o que é algo extremamente perigoso, porque nós falamos numa espécie de crime permanente, ou seja, que ele continua sendo praticado. Exemplo para quem não é do direito. Posse de substância entorpecente. Enquanto você está na posse do entorpecente, você está cometendo delito. Então, ele é um crime permanente. A mesma coisa o sequestro. Enquanto você tem a vítima em seu poder, o crime está acontecendo. Essa interpretação que o ministro dá, ela é polêmica por quê? Porque o vídeo já tinha sido veiculado há 12 horas e estava nas redes sociais. Então, portanto, a minha opinião, e é da maioria dos juristas, porque eu tenho acompanhado a opinião de outros colegas, é de que não existiu flagrante, que foi uma interpretação extremamente extensiva, do ponto de vista, inclusive, da norma penal. Bom, o que eu queria te questionar, agora uma questão já não é mais tão jurídica, mas dentro dessa escalada aí tem uma crise institucional. Já tivemos momentos de pessoas soltando rojões, jogando rojões em cima do STF, e uma escalada verbal aí que já vem há alguns tempos. O STF tomou algumas medidas nesse próprio inquérito do Alexandre de Moraes, né, que ele preside, aliás, e acabou dando uma brecada, né? Uma das discussões que se tem é o seguinte: pode um ministro do Supremo presidir um inquérito tratando do próprio Supremo? Como é que é essa questão? E se não puder, quem que vai poder fazer isso? Não, vamos entrar na polêmica ainda, Fábio. Esse inquérito não poderia nem ter sido iniciado. Por quê? Porque ele, digamos assim, se utilizou de uma suposta inércia do Ministério Público para fazer com que a própria vítima, o próprio investigado ou o próprio interessado iniciasse uma investigação. Então, isso contraria o nosso sistema jurídico, que é um sistema acusatório. Então, já começou errado. E o que começa errado, provavelmente termina errado. Essa omissão gerou essa abertura para que continuasse agindo dentro de uma suposta ilegalidade. Eu penso que os ministros que votaram, por serem pessoas diretamente atingidas, quer pessoalmente, quer por meio da própria instituição Supremo Tribunal Federal, que foi, sim, atacada, eles deveriam arguir a própria suspeição e se darem por impedidos com relação ao julgamento. Poderia, nessa hipótese, até que fossem convocados os ministros do Superior Tribunal de Justiça para julgar. E aí a situação poderia ser resolvida. Dessa forma, eu penso que se abre realmente um precedente muito perigoso e acho que até o próprio Supremo Tribunal Federal precisa tomar muito cuidado com o que vai fazer daqui para frente. Aliás, já houve recentemente um caso muito parecido, quando o próprio STF, aliás, o próprio Alexandre de Moraes, ele abriu um inquérito e passou a investigar o caso de jornalistas que estavam atacando o Ministério Público, aliás, desculpa, atacando o STF, né, recentemente. Inclusive, algumas pessoas foram presas, quer dizer, ele está fazendo o papel de acusador, de julgador, numa estrutura só. Isso não acaba virando, além de uma confusão, uma insegurança institucional? Sim, é o que eu disse. Eu estava me referindo a essa situação, esse precedente que o próprio Supremo Tribunal Federal abriu. Então, a partir do momento que ele começa, ele mesmo, a não respeitar o nosso sistema acusatório, desemboca numa situação como nós estamos vivendo a partir de agora, onde, numa decisão inusitada, você tem um mandado de prisão em flagrante. É que você não pode ter um mandado de prisão em flagrante. Não existe nada na lei que impeça que você tenha isso. Mas ficou um tanto quanto estranho. Alguns colegas processualistas defenderam que o ministro ele não poderia estar lá no momento da prisão para dar a voz de prisão em flagrante. Por quê? Porque qualquer um do povo pode dar voz de prisão em flagrante. Mas isso teria que ser feito pela autoridade no momento da prisão. Então, eu estou sempre muito preocupado com isso. Por quê? Porque o desrespeito às normas procedimentais, à previsão legal e essa separação de poderes acaba desembocando em cada vez mais um aumento do poder do órgão, que no caso é o judiciário, que também precisa ser limitado, que também precisa ser balizado, porque está causando, sim, insegurança jurídica. Hoje, nenhum professor de direito penal, de processo penal, se atreve a cravar
qual é a posição que o Supremo Tribunal Federal vai tomar num caso ou outro, mesmo que isso seja muito claro a partir da interpretação e da própria jurisprudência que nós temos no país. Toda essa situação ela vem aí de um processo, vamos dizer assim, de erosão aí das barreiras institucionais. E, enfim, vem de processo de ilegalidades dentro de procedimentos como a Lava Jato, o próprio Supremo tem agido ali de formas ali bastante... e também com pesos e medidas diferentes, né? Na questão da segunda instância, ela agiu de um jeito no momento, agiu de outro no outro momento. Uma outra questão de prisão, que foi no caso do senador Delcídio Amaral, agiu de um jeito, com relação ao Aécio Neves, agiu de outro, enfim, tem toda essa confusão que está no ano. Aí, que, a meu ver, é também civilizacional, mas tem uma crise institucional. Institucionalmente, pela via do direito, como é que a gente sai disso? Tendo em vista que, por exemplo, os ataques ao Supremo também são ataques contra a instituição. Por outro lado, como tu mesmo citou, tu tem aí o problema de uma PGR que não se mexe. Então, como é que a gente sai institucionalmente desse buraco aí que a gente se meteu? Bom, institucionalmente, o próprio Poder Judiciário ele deveria se reestruturar. Hoje, os juízes de carreira, que são a maioria, eles têm, como é que eu vou usar um termo aqui politicamente correto? Um certo... No lugar da fala, viu, Walter, no lugar da fala você pode ser politicamente incorreto, que não tem problema. Não, eu sei, mas é que como os vídeos hoje circulam na internet, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para também não ser mal interpretado. Mas o juiz que é concursado, ele tem digamos assim, uma visão um pouco diferente do respeito à autoridade jurídica do ministro do Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque a maioria dos ministros não vem da carreira da magistratura. Então, a limpeza institucional, digamos assim, Fábio, que você está sugerindo, ao meu ver, passa pela uma mudança na forma de indicação dos ministros da Corte, fazendo com que haja uma maior participação dos ministros como pessoas que são oriundas da carreira da magistratura. Não é que não precisam ter de outras carreiras, como a advocacia, o Ministério Público, eu acho que realmente dão uma visão mais plural do direito, mas que tenham uma visão um pouquinho mais objetiva, privilegiando a composição aos juízes de carreira. Isso faria com que o órgão tivesse uma respeitabilidade maior. Mas, evidentemente, que isso por si só não bastaria, porque ele poderia ter uma formação só para os juízes e continuasse a extrapolar a interpretação do direito, que é a missão maior do Supremo Tribunal Federal, no caso, a defesa da Constituição. Então, quando existe um trabalho para respeitar o dogmatismo, os limites do poder, a defesa do Estado democrático de direito, sem uma visão ideológica, isso só se consegue no mundo utópico. No mundo real, isso é absolutamente impossível, porque as cortes são políticas. Então, a forma de minimizar isso seria respeitando o máximo possível os precedentes judiciais, dando abertura para, em caso de mudança, apresentar esse conhecimento por meio de discussões antes de julgamentos polêmicos, e não com mudanças, como tem ocorrido de entendimento, no meio de julgamentos extremamente polêmicos, que dá a impressão de que não existe uma cientificidade ou uma preocupação com a juridicidade da decisão. Então, é uma questão muito mais política, infelizmente, do que jurídica, porque uma coisa é o direito e outra coisa é o que um tribunal decide. Então, vocês podem falar, o tribunal pode decidir contra o direito? Infelizmente, pode, porque ele é um poder, ele tem essa possibilidade. E, infelizmente, no Brasil, nós temos algumas decisões que não precisamos nominá-la uma por uma, porque são diversos casos, que, numa análise à luz do direito, de uma análise, como nós chamamos, dogmática, ela não resistiria a considerações mínimas, demonstrando que, nesses casos, houve um desrespeito, sim, ao direito. Agora, só para fechar o raciocínio, claro, defender o direito também é um problema. Por quê? Porque, muitas vezes, a defesa do direito, a defesa do Estado democrático, ela vai desagradar a maioria. Então, hoje, o que acontece é que, pela própria publicidade dos julgamentos dos tribunais brasileiros, existe uma tendência de uma parte dos magistrados a querer atender a opinião pública. E, quando você quer atender a opinião pública, realmente o direito vai ficar cada vez mais longe da decisão. Sim. Por outras palavras, a saída está na política, vamos dizer assim, a política no sentido
mais nobre, né? Não estamos falando de baixo clero, daquela baixa política. Mas, por outras palavras, a saída está na política, é isso? É a saída pela política, numa criação de critérios mais objetivos, também com leis mais objetivas. E eu acho que hoje o país, embora isso seja extremamente perigoso, ele precisaria eleger uma nova Assembleia Constituinte e repensar uma nova Constituição. Porque, de fato, em 1988, saindo de uma ditadura, houve uma preocupação muito grande com as garantias, que nós não podemos abrir mão desse ponto importantíssimo da democracia, mas também nós temos que nos preocupar com que ele seja mais objetivo, mais compreensível, mesmo porque o mundo mudou. E o mundo hoje exige conceitos mais objetivos para que a gente possa viver coletivamente melhor. Mas uma constituinte agora, no momento de tanta tensão entre os dois lados, entre a direita e a esquerda, não poderia, de repente, ficar pior do que já está? Com certeza, nós correríamos esse risco. E, muito provavelmente, ficaria pior. As garantias seriam diminuídas. Mas aí eu penso que o país tem que passar por isso. O país tem que enfrentar essa situação. Nós temos que pagar esse preço, porque as instituições vão poder trabalhar em prol de uma Constituição que seja mais equilibrada. Porque, na forma como está, nós temos uma insatisfação social com a Constituição, porque desconhece a Constituição que tem, porque é o exemplo que vocês deram aí no início da conversa. O próprio deputado, assim que preso, falou assim, não, eu quero as minhas garantias, eu quero as regras do processo, eu quero que eu seja também protegido pelas normas que eu tenho para me garantir uma defesa plena. E isso é muito importante, isso não pode ser perdido. Mas, por outro lado, nós temos algumas mudanças, inclusive quanto ao nosso sistema jurídico, por exemplo, para filtrar início de processo penal. Hoje, no Brasil, é muito fácil começar um processo penal. Por isso que nós temos a necessidade de chegar às últimas instâncias. Porque em outros ordenamentos jurídicos, onde já se permite a prisão antes da instância final, para você começar um processo é muito difícil. Existe uma série de filtros. Você passa por uma série de procedimentos para ver se realmente aquela acusação ela tem sentido, ela tem consistência. Inclusive, com ônus para aqueles que acusam mal em muitos processos e que acusam ilegalmente em outros, para que eles respondam pelos seus erros, coisa que no Brasil não tem. Então, são tantas coisas que nós precisamos fazer e isso, infelizmente, só pode ser feito hoje com uma mudança da Constituição. Porque com a Constituição que nós temos, com o devido respeito a quem pensa diferente, não podemos ter prisão em segunda instância, não podemos abrir mão do devido processo legal e vamos viver com esses problemas de interpretação que nos geram muito mais insegurança do que tranquilidade. Eu queria agradecer, vamos encerrando, Fábio, porque estamos já meio longo a entrevista, eu sei que o advogado, o Walter Bittar, está com a agenda meio carregada também. Queria agradecer muito a sua participação, Walter, você esclareceu muito bem essa relação que está tendo entre o Congresso e também o STF, e essa balbúrdia que a gente vive, sem essa garantia de que todos serão tratados de forma igual. É um prazer tê-lo conosco aqui. Eu gostaria de pedir, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal. Tá? E vou passar a bola agora para Fábio Silveira, que não é parente do deputado Daniel Silveira, para ele também se despedir. Ainda bem, né? Apesar que Silveira é um Silva com um pouco mais de letras, por isso tem bastante, né? Então, felizmente não é meu parente. Mas reforçar o pedido aí para se inscrever no canal, curtir, compartilhar, para aumentar a nossa relevância, para que a gente possa trazer debates relevantes como esse que nós trouxemos aqui com o Dr. Walter Bittar. É isso aí. Obrigado, Dr. Walter. Eu que agradeço. Um abraço, tudo de bom, até a próxima. Até a próxima.